Oi, gente, estou aqui de volta com o estudo do Apocalipse. Eu sou Eliane, apóstola da Iojan, e estou compartilhando com você o estudo, a leitura do livro de Apocalipse e um comentário, versículo por versículo, para um melhor entendimento desse livro que é tão assustador e rejeitado para alguns estudiosos, para algumas pessoas que leem a Bíblia e falam: mas o livro de Apocalipse eu não entendo nada. Então, nós estamos aqui para te ajudar a entender o que esse maravilhoso e profético livro tem e que pode tanto nos edificar, principalmente nesses últimos dias, nesses últimos tempos da terra que antecede aí a volta do Senhor Jesus. O livro de Apocalipse é um livro que foi revelado ao nosso apóstolo João. Vamos ler hoje a partir do versículo 6 do capítulo 2. Vamos ver até onde nós vamos conseguir chegar para estudar hoje. O versículo 6 ele diz precisamente assim: Tens, porém, isso que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Estamos falando aqui quando, foi dito a João, Deus disse a João: tenho, porém, contra ti, ali sobre a igreja de Éfeso. Nós lemos no capítulo de 1 a 5. E agora vamos continuar no 6. Vamos ver o que o Senhor está dizendo aqui nesse versículo. Tens, porém, isso que odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Vamos estudar isso. Odeia as obras dos Nicolaitas. Toda espécie de carnalidade é odiosa aos olhos de Deus, pois é contrária à sua natureza santa e justa. Leia Romanos 6, de 6 a 8, Romanos 8, de 6 a 8. Os nicolaítas, embora professassem a fé em Jesus, seguiam os ensinamentos de um certo Nicolau. Ele transmitia a falsa doutrina de que tudo era permitido, como se os pecados cometidos no corpo não pudessem afetar o espírito. Por isso, eles tentavam conciliar as obras da carne com os frutos do espírito, como se isso fosse possível. Gálatas 5, de 16 a 17, vai mencionar aí os frutos, As obras da carne e os frutos do espírito. As doutrinas dos nicolaítas introduziam a imoralidade, a libertinagem dentro das igrejas. Qualquer semelhança com algumas coisas que vemos nos dias atuais não é mera coincidência. Gálatas 5, 13 e Judas 4. Por isso, Deus odiava, Por isso se assemelham às doutrinas de Balaão, que ensinavam as pessoas a comerem alimentos sacrificados aos ídolos e a participarem de todo tipo de prostituição. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Vamos ao versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso. Vamos comentar? Quem tem ouvidos, algumas vezes, durante o ministério terreno do Senhor Jesus, ele passou essa expressão lá em Mateus 11, versículo 15, Mateus 13, versículo 9, até o 43 também, Marcos 4, versículo 9, Lucas 8, versículo 8 e também Lucas 14, versículo 35. Agora, no término de todas as cartas às igrejas, ele a usa novamente.
Suas palavras focam na vida eterna. Daí o seu desejo profundo de que sejam ouvidas. Normalmente temos ouvidos para atendermos às vozes exteriores, isso é, as palavras e as circunstâncias, mais dificilmente para ouvirmos a voz do Espírito Santo, que nos é dirigida por meio da sua palavra. Eu acho que também, vamos mencionar aqui o B, né? Aqui nós temos no versículo C a parte A e a parte B. A parte B diz assim: ao que vencer, primeiro nós falamos sobre quem tem ouvidos ouve, né? E a parte B do versículo 7, do capítulo 2 de Apocalipse diz ao que vencer. Em todas as conclusões das cartas apocalípticas, encontramos uma promessa para os vencedores. Mas quem é o vencedor? Sem dúvida, o vencedor, sem dúvida, é aquele que venceu a si mesmo, o pecado, o diabo, com suas tentações. É aquele que não se entregou aos prazeres desse mundo e não negou a sua fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Cada cristão participa de uma verdadeira guerra espiritual. Por isso, o Espírito Santo nos exorta a tomarmos toda a armadura de Deus, como diz Efésios 6, de 10 a 13. Aqueles que vencer receberão como prêmio o direito de se alimentar da árvore da vida, que o fará viver eternamente. Antes de pecar contra o Altíssimo, Adão tinha livre acesso aos frutos dessa árvore, mas sua desobediência o fez perder esse privilégio, pois foi expulso do paraíso. Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 23. Se em Adão o direito a essa árvore da vida foi perdido, no Senhor Jesus foi recuperado, pois ele nos dá o acesso ao paraíso ao remover os nossos pecados. Vamos ao versículo 8? Versículo 8 de Apocalipse 2. E o anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Vamos de novo. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Aqui Deus continua dando a visão aí e passando as determinações a João, que dissesse ao anjo da igreja de Éfeso. Encerramos aqui. Agora a igreja de Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Vamos entender. A igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna, era uma das mais prósperas da Ásia Menor, devido ao seu forte comércio. Embora a igreja cristã dessa localidade fosse pobre materialmente, era rica em fé. Ser cristão naquela cidade era um grande desafio por causa da intensa perseguição. Inclusive, muitos foram mortos por confessarem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Diante de tanto sofrimento por causa da fé, Jesus o confortou, identificando-se com o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ou seja, nosso Senhor venceu tudo, até mesmo a morte. Aquele que for infiel a Ele até o fim dos seus dias receberão a coroa da vida e viverão ao seu lado eternamente. Vamos ao versículo 9. Conheço as tuas obras. Agora ele está falando para Esmirna, tá? Para a igreja de Esmirna. O capítulo 1 foi para a igreja de Éfeso, a segunda para a igreja de Esmirna. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza,
mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeu e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Muito forte, vamos comentar isso. Obras, tribulação e pobreza. A igreja de Esmirna não apresentava tantas obras como a igreja de Éfeso. No entanto, havia qualidade no serviço para Deus. Éfeso caracterizava quantidade, Esmirna qualidade. Esta igreja estava sendo triturada pela perseguição, e isso fazia o seu caráter e a sua finalidade no Senhor Jesus se destacarem. Ela suportou as duras provas a que foi submetida, porque amava o Salvador acima de tudo. Por isso, foi uma das igrejas que não foram repreendidas por Deus, né? Os cristãos de Esmirna representavam o verdadeiro convertido que, ao longo dos séculos, foram presos, torturados, seguindo aí e perseguidos e massacrados por assumirem a fé em Jesus. As perseguições contra a igreja do nosso Senhor Jesus existiram no passado, existem hoje e existirão no futuro, até que seja arrebatado aos céus para encontrar-se com o noivo. Vamos lá, povo de Deus. 9. Vamos para o 10. O versículo 10 do capítulo 2 diz assim, de Apocalipse: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tenhais uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos comentar isso? Vamos lá. Bem grande esse comentário, né? Vamos lá. Perdão. Vamos lá. Nada temais. O Senhor Jesus jamais prometeu felicidade para aqueles que se dispõem a segui-lo. Pelo contrário, ele não só falou dos sofrimentos pelos quais os cristãos de Esmirna passariam, como também os especificou. O Senhor deixou claro que quem está por trás das perseguições é o próprio diabo, cujo objetivo é fazer com que as pessoas desanimem e abandonem a fé. Os 10 dias de tribulação aqui mencionados representam um período de grande provação, quando muitos cristãos de Esmirna seriam perseguidos e até mortos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Ser fiel até a morte. Ao que tudo indica, Policarpo era o bispo da igreja de Esmirna naquela época. Segundo relatos antigos, ele foi torturado e levado ao julgamento. Foi-lhe ordenado negar a sua fé em Jesus e blasfemar contra o seu santo nome. Mas Policarpo, com muita firmeza, teria respondido: há 86 anos sirvo a Jesus e ele nunca me fez mal algum. Então, como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Diante dessa declaração corajosa, eles o queimaram vivo. Alguns falsos judeus que, segundo as palavras do Senhor, pertenciam à sinagoga de Satanás, teriam participado da sua morte. Assim como Policarpo, muitos cristãos da era primitiva
foram queimados vivos ou lançados em feras famintas para serem estraçalhados. No entanto, em nenhum momento negaram a sua fé ou blasfemaram contra Deus. Pelo contrário, enquanto os romanos gritavam com euforia antes e tão macabro espetáculo, os salvos em meio a intensa dor cantavam louvores ao Criador. Aleluia, né? Bom, hoje eu vou ficar por aqui, gente, porque eu tô bem cansada, já é madrugada. Voltaremos no próximo, a partir do versículo 11. Que Deus te abençoe.